Explicando o hack de NFTs no OpenSea de forma não técnica. Eu sou Ezequiel Gomes, eu sou gerente de educação da plataforma da Criptonautas, link na descrição. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês, ainda que de uma forma não técnica, aquilo que provavelmente aconteceu no hack da maior plataforma de NFTs do mundo, que é a OpenSea, pelo menos até esse momento. A OpenSea está fazendo uma migração de um tipo de contrato inteligente para outro e foi explorado, uma vulnerabilidade através de um ataque phishing, mas para você entender o que aconteceu, é necessário você ter uma compreensão de como que os contratos inteligentes funcionam. Bom, quando a plataforma do OpenSea foi desenvolvida, ela teve que tomar decisões em termos de design para ver como que iriam funcionar as transações de NFT dentro desse marketplace. Até aí, tudo certo, tudo normal. A OpenSea precisou desenvolver formas como que ela ia se comunicar com a blockchain do Ethereum para fazer as assinaturas das transações, as transferências de NFTs de uma carteira para outra, de um contrato inteligente para o outro. Isso envolve um monte de decisões em termos de estrutura de código, de software e tudo mais. Primeira coisa que você precisa entender, então, é que por detrás dessas transferências e dessas transações, existe uma estrutura, existe um código estabelecido, que é um protocolo, que é chamado de Waven, e ele estabelece uma Atomic Exchange, ou seja, uma exchange descentralizada que faz trocas atômicas entre tokens diferentes. Essa que é a natureza desse Atomic Exchange, beleza? Então é basicamente uma estrutura que permite você trocar uma moeda por outra, vamos colocar de forma simplificada assim. E em geral, como que acontece? O NFT só é enviado para uma outra carteira quando o pagamento, por aquele NFT ele é garantido, e aí você faz essa troca. Então a pessoa quer comprar um NFT, manda a criptomoeda, a partir do momento que o sistema vê que aquela criptomoeda realmente chegou na carteira do possuidor do NFT, então libera o NFT para sair da carteira do antigo comprador para a carteira do novo comprador. Se algo falhar nessa tentativa do comprador comprar o NFT, simplesmente o NFT fica na carteira daquele que já é o seu dono e não é transferida para nenhuma outra carteira, e aí não existe nenhuma transação, a transação falha. Beleza, ok. Ocorre que os contratos inteligentes, eles podem ter um problema, que é importante você entender como que esse problema funciona. Os contratos inteligentes, eles não são usuários normais do sistema de troca de criptomoeda de um lado para o outro, tá? É como se de alguma maneira eles funcionassem como intermediários em alguns contextos das trocas que são feitas entre as pessoas. Então, as pessoas não mandam NFT em geral diretamente de uma carteira para outra, mas de uma carteira para um contrato inteligente ou de um contrato inteligente para uma carteira. Então, nesse caso, o contrato ele serve como um passo a mais dentro do sistema que precisa gerenciar assinaturas, aprovações, chaves privadas, assinaturas digitais, para poder fazer todo o trâmite de liberar um NFT para ser transferido para uma carteira de um comprador, caso ocorra uma compra. Então, em geral, como que vai funcionar a transação de NFT? Você vai enviar token para um contrato inteligente, esse contrato inteligente vai identificar esse pagamento, vai mudar a entrada desse token da carteira atual para a nova carteira e assim vai transferir um ativo de uma carteira a outra. Então é bastante importante dizer que a transação ocorre grandemente no contrato inteligente. E aí depois as pessoas recebem os ativos ou os NFTs nas suas respectivas carteiras que estão aí dialogando com os contratos inteligentes. Entretanto, existe um problema. Por exemplo, imagine que a minha carteira está conectada a um contrato inteligente
e eu quero comprar um NFT que está conectado a outro contrato inteligente. O que um contrato inteligente sabe que está acontecendo internamente dentro dele, ele não sabe o que está acontecendo externamente, ou seja, em outro contrato inteligente. Então, para resolver esse problema de comunicação entre os contratos inteligentes, foram criadas pelo menos duas formas diferentes de transação de NFT na plataforma do OpenSea. E essas duas formas são uma transferência ativa, onde uma pessoa vai lá manualmente transfere um NFT de um contrato para o outro, de uma carteira para o outro, ou uma aprovação via contrato inteligente, que não é naturalmente uma obra direta daquele que possui a carteira, mas simplesmente a pessoa que possui a carteira, ela aprova o contrato inteligente para que o contrato inteligente faça essa intermediação e tudo mais. Então no primeiro modelo você tem uma transação entre duas pessoas e aqui nesse segundo modelo você tem um terceiro envolvido dentro dessa transação, que é, por exemplo, o contrato inteligente, beleza? Então, um contrato inteligente, ele pode sofrer de alguma forma um ataque da parte de alguém que tenha conhecimento técnico, que seja malicioso o suficiente, para tentar burlar as regras daquele contrato. Um outro ponto importante para vocês entenderem, para vocês realmente terem uma noção do que aconteceu no hack da OpenSea, é que também existe a possibilidade de você assinar transações off-chain, ou seja, sem realmente fazer uma transação real na blockchain para provar que você é dono de um ativo. Isso, inclusive, é muito comum na hora de você criar um NFT, fazer uma transação off-chain, que só vai ser incluída na blockchain quando o comprador comprar, e aí ele paga o gas da transação, e aí efetiva-se aquela transferência na blockchain. Então essa solução foi criada para incentivar as pessoas a criarem NFT sem terem que gastar o gas com essa criação dos NFTs, que era uma coisa que poderia barrar um pouco a entrada de novas pessoas no mercado dos NFTs. Então o que acontece com essas assinaturas off-chain, essas transações off-chain que vão gerenciando permissões dentro da rede do OpenSea? Se você é usuário do OpenSea, você percebe que às vezes, quando você vai fazer, por exemplo, o login na sua conta, ele pede para você apertar um botão para confirmar a sua identidade. Essa confirmação é exatamente o que? Um contrato inteligente que está verificando se você é o dono da chave privada associada àquela carteira, e aí você faz o login dentro, lá, por exemplo, da sua área de login dentro do OpenSea. Isso inclusive acontece quando você acessa com a MetaMask. Então o que acontece? O mundo do NFT é um mundo do código aberto, o código que está sendo sempre atualizado, e o NFT está passando dentro do OpenSea por uma migração de um tipo de contrato para o outro. Então os usuários da plataforma estão procurando fazer essa adequação a um novo padrão que está sendo construído dentro daquela plataforma. E estão recebendo comunicações da parte da OpenSea para proceder com essa atualização. Então, basicamente, de forma não técnica, o que aconteceu? O hacker, ele começou a mandar e-mail para pessoas que têm NFTs lá no OpenSea, dizendo assim, olha, vamos fazer a migração dos seus NFTs? Então assine essa transação aqui, que é uma transação off-chain, você não vai gastar gas, não vai acontecer nada. Mas dentro desse contrato inteligente havia o quê? O acesso à carteira da pessoa que estava assinando através desse site fraudulento de phishing do OpenSea. Então a pessoa não prestava muito atenção com quem que ela estava negociando e fazendo essas permissões, e ao invés de permitindo o OpenSea migrar os seus NFTs de um tipo de contrato para o outro, estava dando espaço para um hacker acessar a sua carteira e roubar os seus NFTs. Então, muito provavelmente, foi isso que aconteceu no OpenSea. Então, o que a gente aprende com esse tipo de ataque? É muito importante vocês terem muita atenção na hora de gerenciar essas permissões e assinaturas que envolvam transações de criptomoedas ou não, não só na plataforma do OpenSea, mas de qualquer outro contrato inteligente que exista. Essa é uma tecnologia nova, muitas pessoas estão aprendendo a usá-la, nem todo mundo tem muito conhecimento técnico e por isso acaba às vezes abrindo brechas para pessoas mal intencionadas que querem roubar os seus ativos.
Então eu espero que você tenha compreendido basicamente como que esse ataque aconteceu, ainda que de forma não técnica, para que você inclusive venha a se resguardar de ser vítima desse tipo de ataque no futuro. Quer saber mais a respeito do mundo das criptomoedas? Acesse criptonautas.com.br. Lá você vai ter acesso ao nosso curso sobre criptomoedas, abordando a filosofia das moedas digitais e etc. Você também vai ter acesso ao nosso sistema de mineração de criptomoedas, onde você pode começar a ganhar dinheiro aqui e agora com esse sistema. Então não deixe de acessar criptonautas.com.br. A gente se vê por lá. Um abraço.